em alguns momentos da nossa vida, todos nós temos que enfrentar o nosso rio em fúria nas nossas vidas. Sabe por que algumas pessoas conquistam as promessas de Deus? Porque elas não se acomodam, porque elas não se acovardam, porque elas vão à luta. Todos os personagens da Bíblia e os grandes homens e mulheres que a Bíblia relata nas suas folhas maravilhosas, essas pessoas enfrentaram seus Jordões nas suas vidas. Amém? Veja bem, Abraão ele teve que atravessar um rio Jordão, que era o quê? Sacrificar o seu único filho. Davi teve que atravessar o seu Jordão, que era o quê? Fugir da perseguição do rei Saul. Olha, a perseguição do rei Saul foi tão terrível que nem a batalha de Davi com Golias supera. Porque Davi já enfrentou ali o gigante, derrotou e acabou. Mas Saul era diferente. Saul era uma pedra no sapato de Davi. Ele estava sempre ali. Quantos de nós não tem essas pedras no nosso sapato? Fica ali no nosso emprego ali, perseguindo, falando barbaridade a nosso respeito, querendo tomar o nosso lugar. A pessoa vira o enviado de Satanás, não é verdade? Mas por que, pastor, que essas pessoas continuam ali? Por que existia Saul na vida de Davi? Sabe para quê? Para Davi ser preparado para o grande chamado que Deus tinha feito na vida dele. Sabe por que aquela pessoa continua ali blasfemando contra você, fazendo coisa absurda contra você? Porque Deus está trabalhando o teu amor próprio. Deus está trabalhando o teu fruto do Espírito. Deus está te observando para ver se você verdadeiramente vai se deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Vai obedecer a palavra de Deus ou vai pela razão, ou vai pela carne, ou vai pela sua forma de ser. Amém? Glórias a Deus. Veja bem, Elias também ele teve que atravessar o Rio Jordão. Para quê? Para fugir das ameaças de Jezabel. Pedro teve que atravessar um Jordão que era o quê? Negar a Jesus. Assim aconteceu com todos eles, amor. Cada um deles. Se você olhar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, José e tantos outros que enfrentaram tantos Jordões nas suas vidas. A fúria do Rio Jordão, ela significa problemas. Isso ali, olha, são provados nossos limites, nossos medos, nossos ressentimentos, nossos defeitos e nossos pecados. Tudo isso é trabalhado em mim e em você, porque o Senhor nosso Deus, Ele nos ensina na sua palavra que seu Filho Jesus Cristo voltará para buscar uma igreja santa. E ele diz: sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso, em nome de Jesus, precisamos nos santificar, precisamos nos purificar. É por isso que eu e você estamos atravessando Jordões na nossa vida. Por isso que eu e você estamos aqui lutando contra essas águas violentas. Eu quero fazer aqui algumas interrogações para você. Qual é o teu Jordão? Que rio Jordão é esse que impede você ir ao outro lado, onde estão as promessas de Deus? Que rio Jordão é esse que está impedindo você de atravessar? Que águas violentas são essas que estão atrapalhando você de viver as bênçãos de Deus na sua vida? Que rio Jordão é esse? Muitos estão acampados diante dele há 3 dias, há 30 dias, há 3 anos, há 30 anos, esperando algo acontecer e nada acontece. Que problema é esse que você não consegue atravessar e a chegar do outro lado com esse problema resolvido? Seus projetos, seus sonhos. A Bíblia afirma em Eclesiastes 11:4, quem somente observa vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca colherá. Quando o medo age, imagina o povo de Israel acampado diante de um rio violento, um rio furioso, de uma margem a outra era distante, não havia ponte e também não havia mar. E no meio daquele povo amado havia mulheres e crianças, velhos, todos teriam que passar pelo mesmo obstáculo. Então veja bem, todos nós passamos por muitos obstáculos na nossa vida. Amém? O medo, ele toma conta de todo o povo. Medo de quê? De atravessar, medo de morrer, medo de perder a família, medo de perder os bens, medo de perder o namorado, medo de perder os seus animais, que além deles ainda tinham todos os animais que eles carregavam com eles. Então todos teriam que atravessar aquele Jordão. Qual é o seu medo? Qual é o seu Jordão? Sabe por que muitos aqui estão acampados diante dos seus problemas? Veja bem, porque tem medo de perder algo ou alguém em sua vida.
Amados, muitas vezes a gente se agarra a isso. Olha, eu vim de uma pobreza muito grande no Nordeste. Eu sou paraibano e eu fui para Brasília sozinho lutar lá igual um maluco. Lutei, porque o meu objetivo era também tirar meus pais, toda a minha família daquela seca, daquela miséria que eles viviam no Nordeste. E aí então eu fui para um grande centro, enfrentei muitos Jordões na minha vida para conseguir levar ele. E então tudo que eu conquistei, eu me agarrei àquilo que eu não abria mão por nada desse mundo. Eu tinha medo de perder aquilo que eu já tinha conquistado. E no meio disso tudo, amados, eu fui me agarrando a tudo isso cada vez mais e fui me afastando de Deus. Por quê? Porque eu não conseguia entrar nas águas. Eu não conseguia abrir meu coração para o Senhor porque eu estava com medo de perder o que eu tinha conquistado. E tem muitas pessoas que é assim. Elas se agarram àquela conquista, ela tem medo. Ela tem medo de dar um passo a mais, de colocar o pé nas águas, porque ela tem medo da água vir carregar a sua vida. Ela tem medo de tomar uma decisão. E por que elas têm medo? Porque elas têm medo de perder alguém, algo na sua vida. E aí que começa o que? Aparecer os sentimentos de frustração. A gente começa então a se frustrar. Esse Deus não existe não. Eu estou há tanto tempo na igreja orando, jejuando, nunca aconteceu nada. Esse testemunho que essa pessoa está falando, isso é mentira, isso não existe não. Não é verdade? A gente então começa a questionar uma série de situações. Por quê? Porque nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados. A angústia toma conta de nós. E aí a incapacidade vem e nos trava e nos coloca numa posição de inferioridade. Veja bem, mas quando nós decidimos a conquistar nossas promessas, prepara-se para enfrentar o Rio Jordão e a sua fúria. É a hora que você se prepara para enfrentar o problema. Veja bem, Josué 3, o 9 e o 10 diz: então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Ou seja, aqui Josué então falou que Deus tiraria do caminho do povo de Israel todos esses inimigos, todas essas nações, esse povo dos quais vivia perseguindo e matando muitos israelitas. Veja bem, se você tem necessidade na sua vida, então você precisa aprender. Você precisa aprender a vencer os seus problemas. Você precisa aprender a atravessar os rios que se colocam diante da sua vida. Toda vez que você resolve um problema, você supre uma necessidade. Amém?